pessoal, tudo bem? É uma honra muito grande ter vocês aqui. Quero agradecer a presença de todos, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. E hoje, pessoal, eu estou trazendo para nós debatermos, para a nosso conhecimento, um livro que eu achei muito interessante, tá? Que eu estou lendo há algum tempinho já, porque eu li ele, reli. É um livro que eu gosto muito, que eu acho que ele traz muitas informações e é de um autor que eu particularmente respeito muito, tá? Então ele já faz parte da minha cabeceira, dos meus livros de cabeceira, que eu gosto de ler e reler, porque as ideias, elas acrescentam muito no nosso dia a dia, elas ajudam muito nós a termos a diferenciação daquilo que nós devemos e não devemos fazer enquanto pais, enquanto família, enquanto filhos, né, na atualidade, nos dias de hoje. Então o livro é esse aqui, pessoal, ó, Família, Urgências e Turbulências. E o autor do livro é o Mário Sérgio Cortella, o querido Mário Sérgio Cortella, respeitadíssimo, é uma pessoa que eu particularmente sou fã, que eu sigo, que eu aprecio muito as ideias dele, né? Então tenho várias obras desse autor. Eu gosto muito da forma como ele expressa o conhecimento, as suas ideias, né? Ele é uma pessoa muito crítica, é um filósofo, uma pessoa de renome, uma pessoa que conviveu com alguém que faz parte da nossa história, da nossa literatura, da história da pedagogia do Brasil, né? Que foi Paulo Freire, né? Então ele traz uma bagagem muito grande, tanto em relação à pedagogia, quanto às ideias de Paulo Freire, as ideias revolucionárias e também um aprofundamento filosófico, não antigo, mas sim atual, né? Ele consegue ver uma versão crítica e também positiva a nossa realidade dos dias atuais. Ele traz soluções para muitos problemas que muitas vezes não são assim tão difíceis de serem resolvidos, mas que as pessoas às vezes, por não perceberem que esses problemas estão ali, que esses problemas estão fazendo parte da sua vida, elas acabam não conseguindo tomar uma atitude diante desses problemas, tá? Então eu acho que é uma obra que ela traz muito conhecimento, que ela acrescenta muito e que eu indico para várias pessoas estarem lendo. Então hoje eu vou debater aqui um pouquinho, uma resenha, né, de forma bem detalhada, das ideias principais, daquilo que eu acho que essa obra trouxe para mim hoje e que eu acredito que enquanto família, enquanto membro de uma família, de uma sociedade, essas ideias elas podem estar facilitando o convívio social, não somente intrafamiliar, né, mas como a obra ela é voltada para as urgências e turbulências, como o autor traz no título da sua obra, da família, né, então o núcleo familiar, a partir do núcleo familiar que o indivíduo vai partir para um núcleo maior, né, para uma sociedade mais ampla. Então, a primeira sociedade, o primeiro convívio do indivíduo, a formação social do indivíduo é no núcleo familiar. Então, é importante que esse núcleo esteja estruturado, trabalhe as suas dificuldades internas, desde os primórdios da formação dos filhos, dos indivíduos, desse grupo familiar, para que esses indivíduos também se tornem cidadãos cooperativos, conscientes, colaboradores, né, da sociedade, pessoas de bem que vêm contribuir com a sociedade como um todo, né? Então, o que Mário Sérgio Cortella traz nessa obra para nós é um questionamento em relação à dificuldade que os pais hoje estão tendo para manter os seus papéis e a sua autoridade enquanto pais. E quando eu falo autoridade, né, quando o autor fala em relação a essa autoridade, ele não está querendo nos dizer o autoritarismo, né, um autoritarismo militar dentro da família, mas sim a autoridade, aquela autoridade que o filho respeita. O respeito, simplesmente no olhar, o filho já vai entender que ele não pode fazer aquilo, né, que aquilo não é correto. Então, em relação a essa autoridade que o autor nos fala, que ele trata na obra, ele fala, então, que antigamente o núcleo familiar não existia muito diálogo. O pai e a mãe, as pessoas mais velhas dentro da família, elas tinham total
autoridade. Então, a palavra, quem falava dentro da família, dentro de uma reunião familiar, era o pai e a mãe. A criança, ela não tinha voz ativa, né? Então, mas a educação, ela era baseada em regras muito rígidas, né? Essas regras eram tanto dentro do núcleo familiar, quanto dentro da escola, né? Então, lá na época do militarismo no Brasil, da ditadura, né, nós tivemos a escola positivista, tivemos escolas que trabalhavam com um modelo militar, né? E também dentro do núcleo familiar, antigamente, os pais eles também não davam muito espaço para o filho, para ter a sua própria opinião, para colocar suas ideias, né, para sugerir alguma coisa. Então o filho ele tinha muito pouca voz, não tinha nenhuma voz ativa, né? Isso foi evoluindo conforme os meios de comunicação foram chegando, né, foram trazendo essa globalização. Então o que foi acontecendo? O filho foi passando numa geração posterior a ter uma voz mínima, né? Então ele era ouvido em partes. Ele foi começado a ser instigado a se pronunciar em alguns momentos. Então, o que aconteceu? Passou-se a se ver essa criança como uma pessoa que também tinha ideias, né? Que também podia expressar, mesmo que minimamente, as suas ideias. Mas, a partir disso, foi se desenvolvendo mais e mais a tecnologia e hoje a família, os pais, por terem empregos, muitas vezes que ele depende de ficar o dia inteiro, mesmo vindo para sua casa, ele acaba tendo que ficar em função nos seus notebooks, né, nos seus tablets, em função do trabalho, mesmo em casa, ele acaba não tendo tempo para o filho. Isso gerou nas famílias, principalmente nos pais, esse sentimento de culpa. Eu não dou espaço, eu não consigo conviver com o meu filho, eu não tenho um tempo qualitativo com o meu filho, então eu vou dar tudo aquilo que ele pedir, tudo aquilo que ele solicitar, meu filho ele vai ter, né? Então eu vou trabalhar para me dar uma vida segura para ele, para que ele tenha todos os bens materiais para me compensar a minha ausência. Então, na atualidade, o que o Mário Sérgio Cortella nos traz é exatamente isso, que a globalização, os meios de comunicação, a agilidade, né, o mundo tão rápido, as mudanças muito constantes, trouxeram esse sentimento familiar de que os pais, eles precisam compensar os filhos em termos materiais, né? Então eles têm que de alguma forma suprir aquele tempo que eles não estão dando para os filhos, e eles pensam que através de presentes, de estar dando tudo aquilo que o filho solicitar, eles vão estar suprindo isso. E é isso que é criticado pelo autor, aonde que ele nos coloca também que a família, ela deve dar apoio para que a criança se desenvolva emocionalmente, para que ela seja segura emocionalmente, porque quanto mais bens materiais, mais presentes essa criança ganhar, sem ter uma relação daquele presente com uma situação, ela vai desenvolver na sua mente um mecanismo de descompensação. Então, ela vai cada vez mais sentir-se insatisfeita. Aquela satisfação momentânea de ganhar alguma coisa que antigamente ganhava-se só no Natal, só em datas comemorativas, então era muito raro se ganhar alguma coisa no aniversário, né? Então, hoje, se sair um lançamento de um brinquedo, a criança ela vai querer, o pai vai dar um jeito de querer fornecer isso para o seu filho, né? Então, isso vai ser muito instantâneo, o desejo e o conseguir, né? Então, isso traz uma satisfação muito momentânea. A criança, em poucos segundos, ou dias, ou meses, né? Ela já não vai mais ter aquela sensação de euforia, né? De gratidão, aquela relação, aquele apego com aquele brinquedo. Por quê? Porque não foi um momento especial que ela ganhou aquilo, não teve todo um momento, uma criação de uma situação para que ela tivesse o desejo, né, o tempo, espera, para que ela conseguisse atingir o seu objetivo. Então foi muito rápido, muito instantâneo, é o desejo e o ter, o querer e o ter, isso é muito rápido.
Então isso traz um prejuízo emocional no desenvolvimento e também de personalidade, que Mário Sérgio Cortella nos fala no livro, que a partir dessa criança que não vai ter satisfação, que vai cada vez querer mais e não vai estar satisfeito e vai achar que tem direito, né, de exigir, de querer e logo ser atendida no seu desejo, vai formar cidadãos que não vão ter a paciência ou que vão se achar donos de si, da verdade, e que vão se achar somente com direitos de ter tudo. Pessoas que vão ter dificuldade de lidar quando são contrariados, de conviver socialmente, né, de ter uma evolução numa carreira, ela vai achar que tudo tem que ser imediato para ela. Então, essas situações que são abordadas no livro, elas são muito reais, elas vêm hoje de encontro com a nossa realidade e também vêm trazendo soluções, né? Onde que o autor nos traz as soluções para trabalharmos com essas questões ainda, para que a gente consiga reverter esse quadro, para que a gente consiga fazer também com que essas crianças elas tenham um desenvolvimento emocional, também tenham um apego, entendam também a dificuldade, né, que existem critérios, que existe regras para você adquirir, para você ter a alcançar aquilo que você deseja, né, que não é simplesmente o desejo, não é simplesmente o querer, mas que você precisa também merecer, ou que você precisa entender que muitas vezes os pais eles não têm condições, né, que naquele momento os pais não vão poder te dar. E isso não justifica você ficar frustrado, você querer culpar seus pais, você querer fazer um jogo emocional com os seus pais. Isso não justifica, tá? Então, isso traz as urgências, as turbulências dentro das famílias, porque elas refletem na sociedade, elas refletem no indivíduo que vai conviver posteriormente com outras pessoas que muitas vezes não tiveram a mesma educação, a mesma formação que elas, com pessoas que têm visões diferentes, e essas pessoas vão ter dificuldade em lidar, né, em conviver socialmente com essas outras pessoas que têm essas diferenças. Elas vão achar que elas têm que ser o centro das atenções, que as suas necessidades sempre terão que ser colocadas em primeiro lugar, né? Então, não é exatamente esse perfil de pessoas que a sociedade deseja, né? Então, precisamos trabalhar isso dentro das famílias. Então, pessoal, se vocês gostaram, existem várias outras questões que o livro também aborda. Eu não vou colocar todas aqui para que vocês também estejam lendo. Eu falei hoje da mais que eu achei que é mais importante, né, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, que a gente esteja também refletindo isso enquanto pais, ou educadores, que apenas a formação não é responsabilidade do educador. O educador, ele tem a obrigação de fornecer conhecimentos sociais, conhecimentos para que o indivíduo tenha uma facilidade em estar dentro da sociedade, mas o conhecimento, a formação da personalidade, né, do caráter, dos valores, isso tem que ser ensinado desde os primórdios de vida dentro do núcleo familiar. E esse núcleo, ele precisa estar amparado em normas, em regras que sejam respeitadas. Então precisam ser regras bem colocadas para que as crianças tenham esse entendimento e respeitem essas regras, entendam o porquê, não simplesmente respeitar, mas que elas entendam o porquê que elas estão tendo que fazer isso, que elas estão tendo que respeitar determinados critérios, né? Porque na sociedade elas também vão precisar respeitar regras, normas, leis. Então isso tudo vem a colaborar para que nós tenhamos uma cidadania, né, um ambiente agradável na sociedade, no trabalho, nas escolas, para diminuir a violência, para diminuir a violência nas escolas em relação aos professores, para que os alunos eles tenham um entendimento da importância do professor, da importância dos pais, da importância de respeitar as pessoas que estão nos repassando conhecimento, as pessoas que estão ao nosso lado. Então, isso eu acredito que essa obra ela vai trazer várias ideias que vão facilitar, que vão melhorar a nossa visão enquanto pessoas e nos tornarmos cidadãos mais conscientes, tá bom, pessoal?
Então, muito obrigada, agradeço muito de coração a todos vocês que estão aqui hoje. Peço que coloquem as suas ideias, o que vocês acharam, dêem a sua opinião, coloque ali que vai ser muito bem-vinda. Vamos discutir, vamos refletir o que está trazendo a obra também, né? Então, agradeço muito a todos vocês e até breve, até mais, pessoal!